Bom dia, sexto ano, todos bem? Sim, bom dia, Pro. Bom dia, sim. A nossa pauta de hoje, correções da tarefa, exercícios das páginas 23 a 25 do CA e as páginas 39 a 42 da apostila. E a tarefa, para a próxima aula, as páginas 43 a 47 da apostila. Ok? Então, vamos lá. Começaremos com a nossa correção da tarefa. Correção da tarefa está lá na página 36. Começou na 36 da nossa apostila. O exercício 24. Ok? Todos? Você já estudou que adjetivos são determinantes de um substantivo que é núcleo de um sintagma nominal. Sua função é caracterizar o substantivo. Então, vocês se recordam que a professora, na última aula, conversou com vocês e explicou o que são os adjetivos. Se recordam? Que adjetivos são aquelas palavras que qualificam, que caracterizam o substantivo. Ok? Então, vamos lá. Na notícia, menciona-se que um menino curioso aproximou-se de Sofia. Compare essa informação com um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. Em ambas as frases, qual é o adjetivo e qual é o substantivo que ele caracteriza? Então, eu tenho lá, nessas duas orações, o adjetivo. Qual é o adjetivo? Curioso. O adjetivo curioso. Curioso está qualificando qual substantivo? Adjetivo. Menino. Isso, então o adjetivo é curioso. E curioso caracteriza o substantivo menino. Ok? O adjetivo é curioso e curioso. E substantivo? E o substantivo menino. Eu coloquei aproximou. Aproximou-se é verbo. Ok? Alguma pergunta? Não. Não? Então, dando sequência. Explique a diferença de sentido entre essas frases. Então, qual é? Oi? Eu poderia responder essa? Só um momento. Então, vocês observem que lá na primeira oração nós temos falando assim, um menino curioso. E na reescrita nós temos um menino muito curioso. Então, você observa aí que eu tive o acréscimo da expressão muito. O que isso quer dizer? O que você colocou, Guilherme? Eu coloquei. Na frase, um menino curioso se aproximou de Sofia, o grau do adjetivo está normal. Já na frase, um menino muito curioso aproximou-se de Sofia, o grau do adjetivo está superlativo, absoluto, analítico. Isso, então, muito bem. Então, na reescrita, a característica do menino foi intensificada, ou seja, ela está mais forte. Tá? Você pode escrever isso, que na reescrita, a característica está mais forte. Repete, por favor, Theo. Na reescrita, vírgula, a característica
foi intensificada. Vírgula. Está mais forte. Posso ler a minha C, professor? Ok? Ok, muito obrigada. C. Que palavra instaurou a diferença de sentido? A palavra muito. Isso, a palavra muito. Lembra que a professora, ao iniciar a letra B, fez essa comparação? Nós identificamos esta palavra? Sim. Ótimo. Então, a palavra muito. Oi, Alexandre. Que exercício? Qual o exercício, Alexandre? Existe qual página? Nós estamos na página 37 da apostila. No exercício 24. Letra D. A função da palavra indicada no item anterior é a de intensificar a característica do ser ou indicar maior quantidade de seres. Indicar a quantidade de Qual é a ser. característica do ser? Identificar. Letra A. Não, é. Letra A. É a primeira, intensificar a característica do ser. Então, ele é muito curioso. Ah, não. Eu. O Luiz. Vai ter que ser mais curioso. 25. A. Grife o núcleo do sintagma nominal. Um robô tão humano. Qual é o núcleo do sintagma nominal? Robô. Boa. Robô. Então, grife a palavrinha robô. Eu só esqueci daquele acento. Há um determinante caracterizando este núcleo. Copio. Qual é aí o determinante que está caracterizando? E Ou humano. seja, a característica de robô. Humano. E humano. Não, ele quer saber o determinante que caracteriza. Lembra? Que o Ele quer saber o adjetivo? item que caracteriza é o adjetivo. Ah. Nós estamos no exercício 25, da página 37 da apostila. Humano. Todos localizaram? É lá da tarefa que a professora encaminhou na quarta-feira. Eu tinha colocado humano, mas eu apaguei como tem robô. Eu tinha colocado só robô. Ok? Conseguiu localizar, Alexandre? Sim. Sim? Está com alguma dúvida? Perdeu? Professora, apostila ou CA? Nós estamos na apostila. Lembra a página que a professora encaminhou de tarefa? Na página 37 da apostila. Professora, Oi? eu me confundi. Eu fiz que era para fazer no CA na apostila, que era para fazer na apostila, eu fiz no CA. Tudo bem, você encaminha para a professora a foto do que você fez. Tá? Combinado?
Combinado. Perfeito. Então, ó, nós estamos no exercício 25 da página 37. Ok? No 25, letra A, você tem que grifar a palavrinha robô. Grifou? Na letra B, ele quer saber o determinante que caracteriza, ou seja, o determinante que é um adjetivo. O adjetivo é humano. Guilherme? Olha lá, lembra que você falou e humano? Mas no enunciado, ele pediu o determinante que caracteriza o núcleo. Ok? Então, quando eu falo determinante que caracteriza, é o Professora, seu áudio está falando muito, não consigo te ouvir. Oi? Eu não estou conseguindo. Ah, não. Bloqueei. É que estava muito travado para mim. Você conseguiu a letra B, Guilherme? Metade sim, né? Porque Então, a letra B, ele pediu o determinante que caracteriza, ou seja, o determinante que é adjetivo, Ah, sim. tá? Então, tem que prestar bastante atenção no que está pedindo no enunciado, ok? Ok. A letra C. Qual classe gramatical desse determinante? Humano. Humano pertence a qual classe gramatical? Ele é substantivo, ele é pronome, ele é adjetivo, adjetivo, o que ele é? Adjetivo. Adjetivo, porque, gente, olha só, na pergunta já falou na letra B, que caracteriza. Qual é o determinante que caracteriza? Quando eu tenho que lembrar que a palavra que caracteriza, ela pertence aos adjetivos, tá? Então, eu tenho que lembrar disso. Então, humanos é adjetivo. Agora, na letra D. Que palavra intensifica o adjetivo no sintagma? A palavra Tão. Porque através da palavra tão, eu consegui identificar a intensidade dessa característica. Que ele é tão humano. É diferente de eu falar assim, este menino é humano. Este menino é tão humano, né? Ele é muito humano. E reescreva o sintagma substituindo a palavra que você indicou no item anterior por outra de mesma função. Então, vejam só. Nós identificamos na letra D a palavra tão. Você terá que reescrever um robô tão humano, trocando a palavra tão por um de mesmo significado, por um sinônimo. Posso falar? Um robô O robô é muito humano. muito humano, É um robô bastante humano, um robô extremamente humano. Ok? Professora, Oi, Isabelle. a senhora pode repetir a letra C, por favor? É que bugou o áudio. Você conseguiu a E que eu acabei de explicar? Sim, eu só não consegui pegar a letra C porque bugou o áudio. Ok, nós já voltaremos lá. Tá. Conseguir a letra E? Então, no lugar de tão, eu posso substituir muito, bastante, extremamente. Eu coloquei Oi, Vinícius. um robô bem humano. Oi? Eu coloquei um robô bem humano. Mas bem não é a intensidade de muito, de bastante. Tá? Eu vou trocar.
Obrigada, professor. Por nada. Na letra C, humano é um adjetivo. Ok? Agora, na 26, nós tínhamos que analisar o subtítulo. Robô caríssimo. Qual é a característica do robô sul-coreano segundo o subtítulo? Carinho. Ele é muito caro, né? Quando diz caríssimo, caríssimo é o quê? Muito caro. Muito caro. Isso. Caríssimo é superlativo de um. Isso. É possível extrapolar, assim, o limite de muito? Oi? É possível extrapolar o limite de muito ou qualquer palavra que signifique muito pode servir como muito? Eu sei que fica meio confuso. Em qual exercício você está falando, Guilherme? Não, só uma pergunta mesmo. Por exemplo, Ah, extremamente, ele tem o mesmo significado de muito ou ele é um pouquinho mais forte? extremamente. Este menino é extremamente humano. Ele é o extremo de humano. Não é muito, ele é menos do que extremamente. Ah, entendi. Ok? Agora na página 38, a letra B. Qual que é a letra C mesmo? Qual a C, Isabelle? Qual é a classe gramatical desse determinante? Adjetivo. Ah, tá bom, obrigada, Pro. Não, não vai sair agora. Eu ainda não terminei a correção da tarefa. Eu posso chegar quando terminar? Nós veremos, tá? Agora, letra B. Compare o subtítulo com 1. Robô caro. 2. Robô muito caro. Original. Então, na letra B, ele quer saber qual das duas reescritas que mais se aproxima do original e por quê. Lembrando que lá no original ele disse que é caríssimo. Qual dos dois? Caro ou muito caro se aproxima? Muito caro. A estrutura 2. Por quê? Pois caríssimo significa muito caro de um jeito, de um grau adjetivo diferente. Isso, porque a expressão, né, é muito caro, caracteriza a intensidade. Está indicando a intensidade. Ok? C. Reescreva os dois sintagmas abaixo, segundo o modelo. Robô caríssimo, robô muito caro. Menino muito curioso. Menino curioso. Curiosíssimo. Roubou muito caro no Curiosíssimo. Curiosíssimo. S, depois 2 S. Curiosíssimo. Humaníssimo vai ser. Agora a letra C. Robô tão humano. Humaníssimo. Nossa, nem sabia que essa Robô humaníssimo. Eu escrevi humaníssimo. Sim. Humaníssimo? Humaníssimo.
Quando nós lemos textos, né? Livros. Quais das duas estruturas é mais comum nós encontrarmos? Vamos supor, menino curiosíssimo ou menino muito curioso? Muito curioso, né? É o mais comum nós encontrarmos nos textos, nos livros. Por que será? Porque... Eu não sei. Professor, eu sei. Por quê? Porque curiosíssimo é mais ou menos o adjetivo, uma qualidade dele. Ah, E aí, sempre quando vai dizer, tipo, o menino é curiosíssimo, tipo, quando vai falar curioso, vai falar curiosíssimo. E é mais comum você falar curioso do que humano. Acho que isso, porque é mais comum você falar curioso do que humaníssimo, entendeu? Aí é mais comum. isso. Porque é mais comum, né, nós termos o conhecimento, se a pessoa não tem tanta, assim, intimidade com a língua, né? Se eu falar assim para você, é curiosíssimo, algumas pessoas não saberá qual é o significado de curiosíssimo. Se eu falar muito curioso, aí é mais fácil a pessoa identificar o significado, né? Porque curiosíssimo é uma forma mais culta, é mais formal a linguagem. Tá? É assim, se eu falar a forma, não é que ela esteja errada, não é isso que eu quero dizer, mas que a forma, quando ele flexionou o grau do adjetivo, já é mais formal, ou seja, precisa um pouco mais de conhecimento para saber o significado da palavra, certo? Isso aí era para nós discutirmos a letra D. 27. Releia um trecho da sinopse do filme Meu Adorável Robô. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Há uma comparação nesse trecho. O que se compara? Humanos e robôs. A parte do robô e dos humanos. As características dos seres humanos comparando ao robô. Isso. Então, compara-se a característica humano em seres humanos e no robô. Então, as características presentes nos seres humanos e no robô. B. Pelo trecho, a característica humano nas pessoas é mais forte ou mais fraca que no robô? Mais fraca. Por quê? Eu tenho que usar a justificativa de um dos elementos presentes no texto. Lá no texto está falando o quê? Há outros humanos menos humanos que o robô. Menos humanos, né? Então, o uso da palavra menos. Oi, Alexandre. Esse robô aí é o Ultron dos Vingadores, porque esse robô aí, ele tá falando que os humanos são mais fracos que os robôs. Esse robô aí tá querendo dominar o mundo, né? Que nem o Ultron que ele vai derrubar a ilha e vai pôr o mundo. Isso. Então, vejam só, lá no nosso texto, onde está a expressão menos. Certo? Menos humano que o robô. Compara-se a característica humano em seres humanos e no robô. Ok? 28. Reescreva o título da notícia a seguir
de forma que a característica inteligente seja mais forte no robô que nos humanos. Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Eu coloquei, robô Sofia sonha em ser tão sabida como os humanos. Não, ele quer saber mais forte. Então, em ser mais inteligente que os humanos. Então, robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Em ser mais inteligente que os humanos. Na letra B, Pro? Não, na 28. Ah, então tá bom. Robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Nesse vídeo que robô sonhar. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Considerando a notícia, atualmente Sofia é mais ou menos inteligente que os humanos? Justifique sua resposta com partes do texto. Sofia é mais ou menos? Menos inteligente que os humanos. E qual será a nossa justificativa? O software dela Que ela sonha ser tão porque ela sonha. Porque ela possibilidade. Porque lá no texto não fala assim, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas, né? Então, isso quer dizer que ela é menos inteligente do que os homens, porque ela precisa de... Só um pouquinho. Ela precisa do engenheiro, né? Para programar as suas respostas. Não, nós faz uma pergunta para nós automaticamente já respondemos. E neste caso, ela precisa de alguém programá-la para ela poder, né, responder ao ser indagada. Perguntas? Professora, Oi, Alexandre. eu tinha falado do software, porque o engenheiro falou também no texto que eles precisam de um processador melhor. Ok. Alguma pergunta? Então, menos inteligente, porque lá na justificativa, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Na 30, nós temos que comparar o texto original e a reescrita. E responder. Quais são os elementos que estão sendo comparados no trecho escrito? Vocês fizeram este exercício? Não. Então, faremos juntos, ok? Então, vamos lá.
Há situações em que o elemento a ser comparado está explícito, em outras está oculto. Quando fala explícito, é quando está aparente. Quando fala oculto, é que nós conseguimos identificar, mas ele não está ali para nós vermos, tá? Compare o texto original e a reescrita em que o elemento está explícito. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas que esta, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe sua resposta. Então, vejam só. Observem aí que na reescrita, ele utilizou o quê? Esta. Certo? Quais são os elementos que estão sendo comparados no trecho reescrito? Comparou o quê? Questões e esta. Os elementos comparados são questões e esta. Ok? Isso. Não tinha que ser questões vírgula. Questões e esta. Piadas. José. Qual é a característica que estabelece a comparação no trecho reescrito? Qual é a característica que aí eu tenho? Olha lá, para questões mais complexas que esta. Qual é a característica que eu tenho neste fragmento? Complexas. A letra, o primeiro pontinho é questões e esta, né? Isso. Ah, tá bom, obrigada. Professora, isso é No segundo, complexas. Qual é a função da expressão mais que nesse trecho? Para questões mais complexas que esta. Qual é a função dessa expressão? A comparação é indicar, né, a comparação e a intensidade. comparação E a intensidade. Agora é fácil. Nós não terminamos. Mas é só fazer Se nós estamos fazendo isso daqui, é só até a 38? Olha lá, então pode pegar. Agora indique o termo oculto no trecho. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial
que também tem em seu catálogo Androids mais simples e acessíveis para o consumidor. Então, vejam só, qual é o elemento que está oculto? Ou seja, ele não está aparente, mas que nós colocaremos aí neste traço. Ele fez uma comparação ao quê? Aos androides? Como Sofia, estão no início. Indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seu catálogo Androids mais simples e acessíveis que Sofia. Vejam só, olha lá, vamos lá, Alexandre. Lá na frase ele disse, robôs como Sofia estão no início. Então, o catálogo que este especialista possui, né? Ele tem Androids mais simples e acessíveis que Sofia. Por quê? Sofia ainda está naquela parte em que precisa ser programada, ela custa caro, né? Então, olha naquele espaço da cor. Que Sofia. Ok? Ok. Alguma outra pergunta? Sexto ano, todos ok? Sim. Alcide? Bota da B. Da B, que Sofia. E Sofia. Ah, tá. Obrigado. Por nada. Agora, Primeiro é eu, mas tem que ser. nós trabalharemos a continuação dos exercícios que nós paramos ontem, lá na 23 do CA, que fala sobre sinônimos. Ontem não, na aula de quarta-feira, última aula. Tá? Lá na página 23 do CA. Depois, nós retornaremos para a apostila. Mas nós finalizaremos agora aqueles exercícios que estavam programados para nós finalizarmos na aula, ok? Alexandre, agora é no CA, ok? Lá naquele primeiro caderno de atividades. Ok. Que fala sobre os sinônimos, na página 23. Conseguiu? Consegui. Então, vamos lá. O exercício número 5, nós finalizamos na aula. Agora, nós faremos o número 6, que é uma cruzadinha. Preencha a cruzadinha com sinônimos das palavras apresentadas a seguir. Velho, calmo, claro, simples, suar. Velho. Ancião. Ancião. Na aula, a professora falou qual é o significado de velho. Desculpe, o sinônimo de velho. Oi. Eu coloquei antigo, tá certo também? Eu colocaria idoso, mas não. Antigo, dará, mas coloca aí uma observação que velho é ancião, ele quer dizer o velho de senhor, tá? Calmo, manso, calmo, manso. Três, claro. Alvo. Alvo. Alvo? Não dá alvo aqui. Alvo. A-L-V-O. Eu escrevi alvo. Pro, por que é alvo? Claro, alvo. Porque é o sinônimo. Obrigada. Por nada. 4, simples. Modesto. Modesto. 4, modesto.
Suor, o que é suor? Olha agora. Oi, Alexandre. Suar, transpirar. Isso. Suar é suar, tá? De transpirar. Quando está muito calor, eu suo. Tem gente que fala soa, né? Soa é o relógio, tá? Nós transpirando é suar. Não esqueçam disso, ok? Suar, transpirar. Sete. Encontre no quadro a seguir palavras que podem ser empregadas como sinônimos das palavras listadas e escreva-as nas linhas correspondentes. Então, observem aí que nós temos várias palavras neste quadro. Começa, cansado, feliz, perto, perder, sonhar, horrível, pequeno, sumiu, valente, despertar, encontrou, perdeu, distante, início, sumir, ruído, contente, encontrar, bravo, escasso, dormir, enorme, terminar, saiu, muito, menos. Então, você terá que encontrar aí os sinônimos das palavras que estão elencadas. Por exemplo, alegre. Qual é o sinônimo para alegre? Feliz. Feliz. Desses que estão aí, o sinônimo correspondente é feliz. Ok? Eu darei aí uns 2, 3 minutinhos para vocês realizarem este exercício número 7. Professor, vai ter alguns que vai ter mais uma? Ô, Pro, Oi? o que é demasiado? Não sei agora. O que é escasso? Este menino correu demasiadamente. Esse menino correu demais. Muito, demais. Ah, Professora, eu vou. Aqui, ó. Nesse aqui, não é lá encontrar? Nossa. Pensei que era. Professora, qual é o cato do texto? Qual? O texto do PIMP e o cato do texto. Do exercício número 6? O cato. Claro, alvo. Não, do cato. Do 4, simples, modesto. Modesto. Obrigada. Por nada. Acordar. O professor vai fazer. Cara, você é rápido. Finalizaram o 7?
Não. O pior que é escasso. Mas é mais de um? Alguns vai. Não tem. Vai ser assim. Não tem. Não tem, mas é só um. Todas. Professor, que é demasiado? Demasiado. A professora não sabe nesse momento. Cadê o barulho? Meu Deus do céu. Neste momento, quem tem dicionário pode utilizar, tá, gente? O dicionário na aula de língua portuguesa, ele é muito importante. Por isso que na lista de materiais de vocês, quando tem lá o material, a listagem, fala do dicionário de língua portuguesa. O dicionário de língua portuguesa, ele não é para você ter de enfeite dentro da mochila, em cima do armário. Quando nós temos essas dúvidas, nós recorremos ao dicionário. Você não achei de pouco, não. Não fiz. Eu não achei. Demasiado errado. Então vamos lá. Alegre, Feliz. feliz. Muito feio, Horrível. horrível. Longe, Distante. distante. Achar, Encontrar. encontrar. Não encontrou? Não. Aqui tem encontrar também. Acordar, Despertar. despertar. Desaparecer, Perder. sumir. Feroz, bravo. Bravo. Barulho. Ruído. Barulho. Ruído. Começo. Início. Quando começa também, Aí é o verbo. Começar. Acabar. Terminar. Terminar. Nossa, eu já vou perder. Acabar. Terminar. Pouco. Menos. Pouco. Escasso.
Escasso? Escasso. Agora nós sabemos o que é escasso. Escasso é uma. Professor, tá acabando de macarrão. Ah, amor, tá com escasso de macarrão. Demasiado. Muito. Muito. Demasiado em espanhol é demasiado. Mesma coisa. Muito grande. Enorme. Buenas. Próximo. Certo. Perto. Acabar, terminar. Vai lá. Depois eu leio se eu posso. Página 24. Eu não liberei a senhora. 8. Leia os textos e indique a que termos se referem às palavras destacadas. Este é um item frequente nas listas de resoluções do ano novo. Beber mais água. O pronome este faz referência a Um item frequente. beber mais água. Olha só, o que ele quer que você faça? Este é um item frequente nas listas de resoluções do ano novo. Beber mais água. Este, ele está indicando qual termo? Um item frequente. Beber mais água. Tá? Eu entendi. Por exemplo, se eu falasse assim a você, beber mais água é um item frequente nas listas de recomendações do ano novo. Não é? Não é sobre... Quando ele utilizou este, ele não fez referência ao beber mais água? Então, neste caso, é um pronome. O pronome este substitui uma palavra, uma expressão, para evitar o quê? Repetições. Ok? Professor, que tinha que vir. Não. Professor, tarefa faço ir. Depois você vai pegar. Eu não vou ficar repetindo. Tá? B. Em junho, o ator foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária. A última em seu longo histórico de problemas de saúde, como o infarto do qual se recuperou em 2006. A palavra última faz referência a quê? Problema de saúde. Problema de saúde. Infarto? Última, olha só. Última está no feminino. A última. A última o quê? A última vez que ele vai ter. Olha, vamos ler novamente? Em junho, o ator foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária. A última em seu longo histórico de problemas de saúde. Qual foi a última que ele teve no seu histórico? A infecção urinária. Professora. Na B, a infecção urinária. Pro, letra A é como mesmo? A, beber mais água. Obrigada. O que você tem na urina? Vergonha toda hora. Não. Pelo contrário. Tem tipo de infecção. Letra C. No palco, 2 atores da companhia Paulo Teatro encenam situações de aprisionamento
e de opressão por abuso físico e emocional. Eles, no entanto, se encontram todos os domingos ao entardecer para contar histórias dos personagens do escritor espanhol Miguel de Cervantes. O pronome eles faz referência a dois atores da onde? Da Companhia Paulicéia. Então, dois atores da CIA Paulicéia. Professora, Paulicia? Está lá, ó, na primeira linha. CIA Paulicéia. Espetáculo inspirado em Don Quixote de la Mancha. De novo. Letra D. A mostra traz 21 desenhos, entre originais e reproduções, do artista modernista brasileiro Cândido Portinari. Ele retrata a trajetória do fidalgo Dom Quixote de La Mancha, personagem mais famoso da obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes. O pronome ele faz referência a uma pessoa. Olha, a mostra traz 21 desenhos, entre originais e produções do artista modernista brasileiro Cândido Portinari. Ele retrata. Quem que retrata? Está falando das obras de quem? Cândido Portinari. Ao Cândido Portinari. A iniciativa se viabilizou a partir de uma doação. O professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo, USP, José Carlos Sebon Meir, entregou à UFMG um exemplar raro da publicação Dom Quixote, Cervantes, Portinari, Drummond. A obra, impressa em 1978, no Rio de Janeiro, pela editora Fontana, contou com apenas 1.000 exemplares. 50 deles foram assinados por Drummond, entre os quais o que foi doado pelo professor da USP. O substantivo obra faz referência a... Uma obra impressa. Qual que é a obra? A Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond. Esse é o nome da obra. Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond. Só essa que eu não sei. É o Dom Quixote. O professor poderia repetir a letra E? A letra E. Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond. Este é o nome da obra. Ok? Ok. Pelo menos eu não perdi a questão. Eu não me sei.
Terminem, por favor, o exercício 8 e o exercício 9 da página 25. Professora, Isabelle. qual que é a letra F, tia Késia? Não. Faz referência à exposição. Obrigada, tia Késia. Professora Késia, posso ir no banheiro? Pode. Obrigada. Vamos lá? Na letra F. Vocês estão me ouvindo? Quem está em casa? Sim, professora. Então vamos lá. A expressão em um só local faz referência à exposição. Muito bem. Eu falei pra você, pronto. Eu tinha colocado no mercado de Minas Gerais. Começaram o 9? O 9 eu não entendi o que é a palavra lexical. Eu entendi a dele. Vamos lá. Eu sei que tem. Nos textos a seguir, identifique palavras e ou expressões que fazem a coesão lexical por sinônimos das palavras em destaque. Ou seja, quais são as palavras que ele está ligando, ele está tendo uma concordância, ele está utilizando os sinônimos para ter a coerência, a coesão aí no texto. A China é responsável por 25% do mercado dos robôs industriais.
Em 2015, 57 mil unidades foram vendidas no gigante asiático, com um crescimento de 55% em relação a 2013. Ao todo, 230 mil vendas foram registradas em todo o planeta, segundo dados da Federação Internacional de Robótica, FIR. Então, China, qual foi a palavra que ele utilizou aí, uma expressão que ele utilizou para não falar novamente? A China. O gigante país asiático. Gigante asiático. Então, vejam só. Quando ele disse ali, identifique as palavras ou expressões que fazem coesão lexical por sinônimos. Ou seja, quais são os elementos que substituem as palavras que estão em destaque para evitar as repetições, fazendo uma ligação, tá? B, quando ele disse lá, Harvey é o maior furacão a atingir os Estados Unidos em 12 anos. Leandra Felipe, correspondente da Agência Brasil. As autoridades do Texas emitiram um alerta à população por causa da passagem do furacão Harvey na costa central do estado, onde estão localizadas as cidades de Corpus Christi e Houston. Quando ele disse Texas, qual foi a palavra que ele utilizou para não repetir a palavra Texas? Estado. Muito bem. Nossa, porque tem uma linha bem pequenininha. Então, né? Aquela pequena que é Morre aos 91 anos o comediante Jeremy Lewis. Em junho, o ator foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária, a última em seu longo histórico de problemas de saúde, como um infarto do qual se recuperou em 2006. Ator. Jerry Lewis. Ator. Ator e comediante também, né? Aí, pronto. Oi? Ator e comediante também. Neste caso, ele usou comediante acompanhando o Jerry Lewis. Qual foi a outra expressão que ele utilizou para substituir o Jerry? Ok? Certo? Alguma pergunta em relação a isso? Não. Pro, a senhora pode repetir a letra D, por favor? Só um pouquinho, gente, por favor. Qual a questão, Isabelle? Da número 8, da letra D, por favor, Pro. B de bonito. Não, D de dado. Ao Cândido Portinari. Ah, tá, obrigada, pronto. Agora, vamos lá na apostila. Retornamos à apostila agora. Ok? Vamos lá? A apostila agora. Página 42. Desculpa, 39. Vamos lá, página 39. Alcides. Terminou o CA? Está na apostila? Alexandre está na apostila? Página 39.
Sim. Então, vamos lá. Concordância nominal. 31. Releia este trecho de notícia e observe os núcleos dos sintagmas destacados. A tecnologia vem permitindo a criação de inúmeras versões de robôs muito interessantes. Algumas criações são extremamente úteis e outras nem tanto. De robôs cortadores de papel a robôs dançarinos, separamos uma série de invenções curiosas e bizarras que você certamente, no mínimo, vai se divertir com elas. A. Complete o quadro abaixo, indicando os determinantes relacionados aos substantivos núcleos dos sintagmas. Indique também gênero e número dos substantivos e dos determinantes. Substantivo, eu tenho lá os núcleos, né, em destaque. Tecnologia, criações, robôs. Qual é o determinante de tecnologia? A. É a minúsculo? Pode ser. É, minúsculo. Gênero e número. Qual é o gênero e número dos determinantes? Quando eu falo gênero, masculino ou feminino? Tecnologia, é feminino ou masculino? Feminino. Singular ou plural? Singular. Então, nesse quadrinho dos substantivos, você vai colocar feminino, vírgula, singular. Certo? Professora, Oi. do gênero número dos substantivos é feminino e do determinante é qual? Vírgula, singular. E agora, qual é o gênero e número dos determinantes? Neste caso, o determinante é A. Qual é o gênero do A? Feminino. E qual é o número? Singular ou plural? Singular. Então vai ser a mesma coisa. Então, feminino, vírgula, singular. Ué, vocês não se recordam que a professora já explicou isso a vocês? Que o determinante, ele determina se o substantivo será feminino ou masculino, singular ou plural? Lembram disso? Sim. Ah, Cai na prova já. O que é masculino? agora, palavrinha criações. Oi, Alexandre. Qual é mesmo na palavra tecnologia? Tecnologia, o determinante, olha lá. A. Letra A? Determina. Isso, é o artigo A. Substantivo. Aí, o gênero e número dos substantivos é feminino e singular. E gênero e número dos determinantes é feminino e singular também. Ok, professora. Ok? Agora Ok. vamos para o próximo. Criações. Qual é o determinante de criações? Gente, vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram que a professora leu para todos vocês e falou que os sintagmas, a estrutura que você deve analisar é o que está em destaque. Se eu identifiquei que o núcleo do sintagma é criações, qual que é a palavra que está determinando criações? Algumas. Criações é masculino.
Os criações ou as criações? E agora, qual é o gênero de de criações? Feminino. E o número, singular ou plural? Plural. Então, feminino, plural. Que estranho, né, professora? Nesse ano a gente acha que isso aqui é difícil, mas ano que vem, depois a gente vê isso aqui, a gente acha fácil, né? E agora, o gênero e número dos determinantes, algumas. É feminino ou masculino? Singular ou plural? Algumas. Plural. Feminino, plural. Professor, feminino é masculino. A palavra. Mas fala o feminino, menino, nossa. Agora, o núcleo é robôs. Qual é o determinante? Dançarino. Dançarinos. Nossa, dançarino. Os dançarinos. Agora, o gênero e número do substantivo robôs. É masculino. Masculino ou feminino? Masculino. E o gênero? Plural ou singular? Singular. Plural. Robôs é masculino, plural. Se fosse singular, nós teríamos robô. Mas está robôs, tá? Então, masculino, plural. Qual determinante da tecnologia Meu bem, eu estou nos robôs. E arruma essa máscara. E agora, qual é o número e o gênero dos determinantes, no caso, dançarinos? Masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Plural. Dançarinos, masculino, plural. Alguma pergunta do exercício número 31? Não. Qual Não. que é? Letra A. Qual que é? Você pegou? Então, letra B. Observe suas respostas no quadro e assinale a afirmação verdadeira. O núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero e número. Há diferenças de flexões de gênero e número entre núcleo de um sintagma e seus determinantes. O núcleo de um determinante, de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero, podendo a flexão de número ser diferente, ou o núcleo de um sintagma e seus determinantes não são flexionados no mesmo gênero, podendo a flexão de número ser a mesma. O que nós observamos ao completar o quadro número da letra A? Olha só, vamos analisar o primeiro item. Tecnologia, e eu tenho determinante A. No caso, o tecnologia é feminino singular, que é o núcleo do sintagma. E o determinante é feminino e singular também. Lembram que a professora disse a vocês, quando nós começamos a estudar sintagma nominal, que eu tenho o núcleo do sintagma e os seus determinantes? Que os determinantes que falarão para nós se o nosso substantivo, se o núcleo, no caso, será singular ou plural, masculino ou feminino.
Lembram que a professora explicou lá no comecinho para vocês sobre isso? E aí? Então, quais dessas 4 afirmativas é a verdadeira? É a primeira. Porque o núcleo de um sintagma e seus determinantes são flexionados no mesmo gênero e número. Eu não posso ter, por exemplo, o meu determinante masculino e o meu núcleo feminino. Tem que ser iguais. Eu não posso ter o meu determinante a tecnologias. Gênero, desculpe, eu tenho aí o quê? O meu número diferente. Então, tem que ser acompanhando. É masculino, então o meu substantivo é masculino. É plural, o núcleo tem que ser plural. Não pode esquecer isso, ok? Então, na letra B, é o primeiro item. 32. Página 40. Complete as lacunas e veja a regra geral da concordância entre o substantivo e seus determinantes. A flexão de e dos determinantes, a flexão do e as que estão relacionadas no sintagma. Então, vamos lá. A flexão do quê? De gênero e número. A flexão de gênero e número dos determinantes acompanha a flexão do substantivo. A flexão do substantivo. A que estão relacionados no sintagma nominal. Então, essa é a regra. A flexão de gênero e número dos determinantes acompanha a flexão do substantivo. A que estão relacionados no sintagma nominal. Foi a regrinha que a professora explicou a vocês. O determinante e o nosso substantivo, ele tem que estar sempre no mesmo gênero e no mesmo número. Certo? Perguntas? Não. Anne, pergunta? O que é esse papelzinho? Leia o trecho de uma resenha do filme Wall. Preste atenção aos adjetivos realçados. Tudo começa a partir de uma terra inóspita e entulhada de lixo. Uma visão que já de início surpreende. Nele, sim, vive o pequeno robô Wall, que tem por missão compactar o lixo existente. Tendo apenas a companhia de uma barata, uma ótima aposta corajosa de Pixar. Waller é também curioso. Coleciona diversos objetos que encontra durante o trabalho, que indicam que nesse mesmo planeta um dia já houve vida. E assiste repetidas vezes a uma fita VHS do musical Alô, Dolly. Lembra dele? Hoje em dia, pouco lembrado. Concorreu a 7 Oscars em 1969 e fez muito sucesso. É apenas a primeira e mais explícita de uma série de citações que fazem com que qualquer conhecedor de cinema se delicie. A regra geral de concordância deixa de ser seguida se houver mais de um adjetivo acompanhando o substantivo.
E se o adjetivo estiver antes do substantivo? Então, vamos ali na regrinha que está no canto esquerdo da nossa apostila. Na língua portuguesa, a regra geral, no entanto, não se aplica quando há 2 ou mais substantivos aos quais se liga um adjetivo. Então, lembra que a professora, ao início desses exercícios, disse a vocês que o determinante tem que concordar com o substantivo. Não foi isso? Com o substantivo. Agora, nós temos uma observação. Não, é explicação. Vejam só, agora eu tenho aqui, quando eu tenho 2 ou mais substantivos, tá? Então, quando eu tenho um único substantivo, é aquela explicação. O núcleo do sintagma nominal concorda em gênero e número com os determinantes. Fechou? Quando eu tenho um único núcleo. E agora, quando eu tenho mais de 2 ou mais substantivos, o que eu faço? Veremos. Um adjetivo antes de 2 ou mais substantivos. Então, vejam só. Quando eu tenho um adjetivo antes de 2 ou mais substantivos. O adjetivo deverá concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, quando eu tenho um único adjetivo e eu tenho 2 ou mais substantivos, o que acontece, Igor? Presta atenção. É conteúdo de prova. Então, quando eu tenho um único adjetivo, 2 ou mais substantivos, o meu adjetivo deverá concordar em gênero e número com o substantivo que estiver mais pertinho dele. Tá? Como assim, professora? Olha lá o exemplo. Corajoso pensamento e decisões. Quais são os 2 substantivos que eu tenho aí, neste exemplo? Corajoso e pensamento. Pensamento e decisões. Eu tenho aí 2 substantivos, não tenho? Sim. E eu tenho um único adjetivo, corajoso. Por quê, professora? Se eu tenho 2 substantivos e eu tenho o meu adjetivo no singular, qual é o que está mais pertinho a ele? Pensamento. Pensamento é singular ou é plural? Singular. Então, o adjetivo tem que estar no singular também. Por quê? Porque é o que está mais próximo a ele. Por exemplo, se eu tivesse ali, ao contrário, pensamentos e decisão, aí eu deveria usar corajosos, tá? Aí eu usaria no plural, por quê? Porque o que está mais próximo está no plural. Entendido? Quando o adjetivo estiver antes de 2 ou mais substantivos, o adjetivo deve concordar em gênero com o substantivo mais próximo a ele, mais perto. Ok? Agora, quando o adjetivo estiver após, depois de 2 ou mais substantivos, o que acontece? No primeiro caso que nós estudamos, ele está antes. Agora ele está depois. O adjetivo poderá concordar em gênero e número com o mais próximo ou com todos os substantivos. Então, se o meu adjetivo estiver após aos 2 ou mais substantivos, ele concorda com o que estiver do ladinho dele ou com os 2.
Se você optar por usar um, tá certo. Se você usar o outro, também estará certo. Veremos o exemplo. Pensamento e decisões corajosas. Olha lá. Pensamentos e decisões corajosas. Por que que eu tenho corajosas? Esse adjetivo está no plural feminino. Por quê? Decisões é o que está mais próximo a ele, está no feminino plural. Ok? Sim. Agora, olha o outro exemplo. Pensamento e decisões corajosos. Por que que eu tenho masculino aqui? Porque pensamento é masculino e decisões é feminino. Então, quando isso acontece, eu quero falar sobre os dois ao mesmo tempo, eu quero ligar aos dois substantivos, quem predomina é o masculino. Então, por isso que eu coloquei plural masculino. Entenderam? Ou eu concordo com o que está mais próximo, ou eu concordo com os dois, com os três substantivos que aí estiverem, tá? Então, isso acontece quando o adjetivo está depois do substantivo. Perguntas? Não. Fale. Tem como o adjetivo tá no meio de dois substantivos? Não. Na língua portuguesa, se houver substantivo masculino e feminino juntos, o plural é masculino. Foi isso que a professora falou, né? Quando eu tenho masculino e um feminino, o que predomina é o masculino. Certo? Perguntas? Então, vamos finalizar este exercício 33 e o 34 para eu explicar a tarefa? Pode ser. Então, vamos lá. A regra geral de concordância deixa de ser seguida se houver mais de um adjetivo acompanhando o substantivo? Não. Sim. E se o adjetivo estiver antes do substantivo? Não. Se o adjetivo estiver antes do substantivo? Sim. Troca a regra, não troca a regra geral? Sim. Ou ele concorda com o que estiver mais próximo a ele? Sim, sim. 34. Complete as lacunas com um adjetivo indicado, fazendo a concordância conforme a norma padrão. O menino vestiu calça e camiseta. Limpo. Olha só, o adjetivo estará antes ou depois do substantivo? Depois. Então, eu tenho duas possibilidades, não tenho? Dele concordar com quem está mais perto ou com ambos. Então, qual que ficará? Limpa ou limpas? Limpar. Por que limpas? Porque calça e camiseta são femininas, né? Então, aí o plural também é feminino. Feminino e não feminino. Hã? Por que você diz feminino e não feminina? Depende de onde você aplica. Tá? Consumidores e lojistas participaram de uma passeata na tarde de ontem. Mineiro. O adjetivo está antes ou depois dos substantivos? Depois. E então ele pode concordar com quem? Mineiros. Por quê, professora? Não seria ali, ó? Ah, ele concorda com quem mesmo? Adjetivo. Ele concorda com o mais próximo ou com os dois. Mas consumidores é masculino e lojistas também é masculino. Então, única possibilidade, mineiros. Então, eu farei até aí com vocês, tá? Pode parar? Não, só um pouquinho.
Vamos lá para a tarefa. A página 41 e 42 nós terminaremos na próxima aula, tá? Para a tarefa, na página 43, vocês acompanhem com a professora o exercício 1 e o 2. Página 43, exercício 1 e 2. Na página 44, vocês terminarão o exercício 2, D e E, e farão o exercício 3 também. Ok? Na página 45, nós temos lá, a proposta agora é que você escreva uma notícia sobre um fato importante ocorrido recentemente em sua cidade. Seu texto deve conter 3 parágrafos e, no máximo, 15 linhas. Então, vejam só. O que eu tenho aqui na página 45 é explicando a estrutura deste texto, que ele tem que ter um título, que ele tem que ter um lead, que é aquele parágrafo que informa quem, quando, onde, porquê, e o corpo do seu texto, tá? Então, esse projeto de escrita, faz aí, que é isso daí que você terá que fazer. É no caderno, tá? Então, aí a página 45 está explicando isso daí. Na página 46, também é a explicação para você fazer a sua notícia lá da página 45. Então, é só o projeto de escrita aí. Depois, página 47. O número 1 está falando para você ouvir um programa de notícia transmitido por uma rádio de sua cidade e região, tá? Então, você vai chegar em casa, aproveitar o final de semana, segunda e terça-feira, o dia que você for fazer a sua atividade, vocês ouvirão uma notícia transmitida por uma emissora de rádio para responder a pergunta 1, 2 da sua tarefa. Como assim? Olha lá, você terá que ouvir, ficar atentos às notícias, diferenciando-as das opiniões dos especialistas que as comentam. Número 1 é só para ouvir, não quer que você faça mais nada. Número 2, depois de conhecerem a estrutura das notícias de rádio, comecem a planejar a apresentação oral. Escolham e registrem o tema escolhido. Ah, professora, eu quero apresentar uma notícia para os meus amigos que fala sobre as chuvas lá de Santa Catarina, por exemplo. Mas não é na nossa região, mas eu estou dando um exemplo, tá? O que você está em pé? Depois não vão entender a tarefa. E aí você vai colocar qual foi o tema que você escolheu para apresentar para os seus amigos, tá? E aí você vai pesquisar em revistas, se caso você não conseguir escrever o que você falará para os seus amigos, você buscará essas informações extras na internet, no jornal ou na revista, tá? E a C, embora a narração da notícia seja oral, é preciso escrevê-la primeiramente, tá? E aí você escreverá um resuminho aí do que você apresentará para os seus amigos. Então, você escolherá o tema da 2, e na B e na C, você fará o projetinho da sua apresentação oral. Só isso que é para fazer na página 47. Ok? Ok. Ficou alguma dúvida? Não. Alcides, a dúvida? Conseguiu acompanhar? Não. Não conseguiu? Ah, eu não tenho dúvida. Ótimo. Vinícius, ok? Alexandre? Ok. Ok, então. Isabelle, a mão está levantada, alguma coisa?
Professora, é que eu tô com uma dúvida da tarefa da letra C. A gente vai fazer a letra C no caderno? Qual letra A? Letra C da página 47. Isso, é no caderno, que aqui não tem o espaço. Ah, tá bom. Obrigada, Pro. Ok? Então, não esqueçam de encaminhar a tarefa para a professora até terça-feira, umas 5, 6 horas da tarde. Que aí fica mais fácil para eu fazer o levantamento de quem entregou. Ok? Um bom descanso para você e até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau, Pro. Até semana que Tchau, vem. tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professora. Tchau. Pro, amanhã é meu aniversário.